Olá pessoal, sábado 27 de outubro de 2018, véspera da data mais importante do Brasil politicamente. Amanhã nós vamos eleger o novo presidente. E esse novo presidente tem uma missão bastante difícil pela frente, que é tirar o Brasil das malhas da corrupção, da bandidagem, da falta de segurança, da precariedade na saúde, na educação, dessa corrupção que envolve vários setores da sociedade. E o que tem marcado muito esse período pré-eleitoral são as pesquisas. Datafolha, Ibope, Paraná Pesquisas, XP e assim, entre outras. Mas eu quero destacar aqui duas pesquisas. O Datafolha e o Instituto Paraná Pesquisas. Estou destacando essas duas pesquisas porque o Datafolha é a que apresenta uma diferença menor entre os dois candidatos e o Instituto Paraná Pesquisas apresenta um número maior, uma diferença maior entre esses dois candidatos. Eu quero iniciar pelo Datafolha. O Datafolha, como mostra aqui, as intenções de voto do Bolsonaro chegam a 56%. Os votos para o Haddad, 44%, o que nos dá aí uma diferença de 10%, entre 12%, né, entre um e outro. Muito bem, esses aqui são os votos válidos. Interessante é que o Datafolha é uma empresa de pesquisas contratada pelo Grupo Globo e amplamente divulgada por esse grupo. A Rede Globo, a UOL, Folha de São Paulo, Estadão, a Revista Veja, e entre outros aí. Esses meios de comunicação divulgam amplamente os resultados do Datafolha, que é justamente a pesquisa que apresenta a menor diferença entre os dois candidatos. Essas mesmas empresas contratantes das pesquisas, elas não falam nada ou quase nada sobre as outras pesquisas. Interessante isso. Mas é claro que existe uma razão. Eu já vou citar essa razão. Antes eu quero mostrar aqui os números apresentados na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas. Jair Bolsonaro, 60,9% contra 39,4% do Haddad. Notem aqui, votos válidos. Ou seja, então daí uma diferença de 21,2%. Então tá aí. Notem a diferença de 12% do Datafolha para 21,2%, quase 10% a mais no Paraná Pesquisas. Volto a dizer, pesquisa essa que não é divulgada na mídia. Estranhamente, né? Mas vamos ao porquê dessa diferença. Quem não se lembra das eleições onde os candidatos eram a Dilma Rousseff e o Aécio Neves? As pesquisas estavam mais ou menos parecidas na época, aparecendo
o Aécio com uma vantagem considerável sobre a Dilma, e com o aproximar da data das eleições, essa diferença foi, de acordo com as pesquisas, essa diferença foi caindo, até que numericamente ficaram empatados e milagrosamente a Dilma foi reeleita. As urnas não eram as urnas de lona, eram urnas eletrônicas. Então fica aí a minha dúvida com relação às eleições em que disputavam a Dilma e o Aécio. Diferença considerável entre os dois. E em tão pouco tempo a diferença diminuiu, se igualou e acabou dando a Aécio como perdedor das eleições. A Dilma foi eleita. Sobre as urnas eletrônicas eu vou comentar daqui a pouco, mas antes eu vou encerrar o assunto das pesquisas. Qual a intenção real das pesquisas? Pelo menos a intenção real da pesquisa feita pelo Datafolha. Existe uma suposição de que as urnas sejam fraudadas. Muito tem se feito aí, o TSE, o STF tem muito lutado aí para declarar, para fazer o povo acreditar que as urnas são confiáveis. Bom, qual que é a função então da pesquisa do Datafolha? Amparar as urnas numa suposta fraude eleitoral. Ou seja, se o resultado da eleição não for compatível com a vontade do povo, as pesquisas do Datafolha vão estar ali para mostrar que, como não é a vontade do povo, não é verdade? Essas pesquisas estão mostrando que o povo quis assim através das pesquisas mesmo. O povo mostrou que através que queria a Dilma, sabendo-se que não era essa a realidade. Bom, então essa é a função do Datafolha, amparar as urnas em uma suposta fraude. E vamos falar um pouco então dessas urnas eletrônicas, né, que tem gerado tanta discussão. Tem um senhorzinho aí que ameaçou prender quem divulgasse alguma notícia, algum vídeo sobre fraude nas urnas no primeiro turno. Seu Jungelmann, o Jungelmann, né, como a pronúncia exata eu não sei, eu vou ficar com o Jungelmann, né, ameaçando quem postasse algum vídeo, alguma matéria onde se mostrasse fraude nas urnas. Essas fraudes foram detectadas em diversas, não foi em uma ou duas urnas, não, foram em diversas. Algumas delas autoconcluíam o voto, não aguardavam a tecla de confirmação. Outras, a pessoa teclava o número 17, aparecia a foto do Haddad. Então isso são coisas assim que foram aparecendo aí, e o TSE e o STF, numa tentativa de mostrar que as urnas são confiáveis, partiram para agressão, dizendo que iam prender, né, através das palavras do seu Jungelmann, que iam prender quem divulgasse esses vídeos, dizendo que eram fake news, outra palavrinha que muito se cogitou durante esse período pré-eleitoral. E que, convenhamos, houve fake news? Houve, claro. Eu acho que depois que inventaram as redes sociais,
e o WhatsApp, é impossível controlar todo o conteúdo que é colocado na internet. Os grupos são gigantes, são milhares de pessoas em grupos. Uma postagem que uma pessoa faz, milhares, milhões de outras pessoas verão. É impossível segurar um conteúdo, deter um conteúdo. Mas convenhamos também, as fake news partiram do próprio PT. Isso nas eleições anteriores. E se repetiram agora nesse período pré-eleitoral, tanto no primeiro turno quanto agora para o segundo, mais amplamente aparecendo no segundo turno. O senhor Fernando Haddad é um especialista em divulgar fake news contra o Bolsonaro. Mas voltando ao assunto das urnas, por que surgiu a hipótese de as urnas estarem fraudadas? Primeiro, elas são inauditáveis, ou seja, qualquer um que tenha conhecimento de programação, de desenvolvimento de sistemas, que tentar se aproximar do sistema criado nas eleições para as urnas eletrônicas, qualquer um que se aproximar para conferir as linhas do código desse sistema, provavelmente será abduzido. Bom, segundo, por que depois da divulgação de vídeos sobre supostas fraudes nas urnas, o senhor Jungelmann se ouriçou todo? Porque o TSE se manifestou de forma tão eloquente, dizendo, protegendo as urnas? É um tanto quanto estranho isso. E, finalmente, as urnas eletrônicas foram implantadas de uma hora para outra, retirando do cenário das eleições as urnas de lona, que eram depois, os votos eram escrutinados depois em mesas. Eu me lembro perfeitamente, um trabalho enorme, mas totalmente confiável. As mesas onde eram feitas as escrutinações eram sempre compostas por, além dos escrutinadores, era composta por fiscais dos partidos. Então, esses três motivos me levam a suspeitar das urnas. É uma suspeita, não vou afirmar que elas sejam, mas tudo indica que sim. E, estranhamente, agora em cima da hora, o TSE resolveu mudar a empresa que acompanhará, que fará a divulgação do resultado das eleições. A empresa substituída, segundo o TSE, não cumpriu com o contrato, gerando certo desconforto devido ao atraso na divulgação dos números das eleições. E no lugar dessa empresa entrou uma outra, o nome é CPD, alguma coisinha assim. Eu vou deixar o nome correto na descrição do vídeo, assim como alguns links de interesse. Essa empresa, ela, ao que tudo indica, pelo menos 2 dos sócios são petistas assumidos. Com relação ao voto de cada um, ao meu voto, ao voto de seja quem for, inclusive os donos dessa empresa que fará a divulgação, são uma questão pessoal. Só que esses 2 sócios são assumidamente petistas e colocaram isso nas redes sociais.
Aí fica uma pergunta para o TSE responder. Se eu não posso filmar o meu voto porque vai haver quebra de sigilo eleitoral, no caso, quebra do sigilo do meu voto, sendo que eu posso muito bem filmar e guardar esse vídeo para mim, não preciso divulgar ele, mas tudo bem, vamos dizer que eu coloque o vídeo na internet e ele vai ser divulgado por aí. Tudo bem, quebrei o meu sigilo nas eleições. E esses dois sócios que supostamente também são petistas assumidos, postaram, inclusive, fotos ali com ele fazendo campanha contra Bolsonaro. Senhor Jungmann, você pode me responder isso? Ou então o TSE pode me responder isso? Se eu não posso filmar o meu voto, por que esses dois supostos sócios da empresa contratada podem abertamente divulgar sua intenção de voto? Isso não quebraria o sigilo também? Existe uma enorme diferença entre eu e esses donos dessa empresa. O meu vínculo com o TSE é única e exclusivamente eleitoral. Eu sou um eleitor, apenas isso. Já esses donos, eles vão prestar um serviço importantíssimo, que é a divulgação do resultado das eleições. O TSE, por obrigação, deveria ter visto esse detalhe antes da licitação. Como que eles aceitam uma empresa que é partidária? Onde está a isenção partidária, a isenção ideológica nesse processo? Fica aí a minha dúvida, aguardando o pronunciamento. Para quem conhece um mínimo de computação, mais precisamente desenvolvimento de sistemas, sabe que qualquer programa, ao ser desenvolvido, ele utiliza uma linguagem. Pode ser qualquer linguagem, são várias hoje são muitas as linguagens para programação, para desenvolvimento de sistemas. E essas linguagens por si usam, por sua vez, usam linhas de comando. Isso qualquer desenvolvedor sabe. Essas linhas de comando são códigos fornecidos pelo desenvolvedor que farão com que o programa execute uma certa ação. O programa pede o seu nome e você digita o nome. Ele pede em quem você vai votar, você digita. Muito bem. É assim que funciona, através de linhas de código. Por que as urnas eletrônicas são inauditáveis? Por que ninguém pode acompanhar, ninguém pode verificar a credibilidade desse código do programa eleitoral, do programa que está nas urnas eletrônicas? Uma pergunta também para ser respondida. Os sistemas, eles usam código binário, que por sua vez geram inúmeras variáveis, inúmeras. Qualquer um que esteja desenvolvendo um sistema pode muito bem, em uma determinada linha, dizer através... eu vou falar um pouquinho sobre duas palavrinhas mágicas da computação, do desenvolvimento de sistemas, que são as palavrinhas se e então. Em inglês, if ou then. If e then. Funciona da seguinte forma: o sistema, ao ser gerado, ao ser criado, o desenvolvedor digita ali if alguma coisa, then, ou seja, se acontecer isso, então acontecerá isso. É assim que funciona o programa.
qualquer desenvolvedor que esteja fazendo esse sistema para as urnas eletrônicas pode muito bem colocar ali, assim, de forma aleatória, para a urna escolher. Se o voto for 17, então ele será 13. Quem desenvolve o sistema sabe fazer. A questão é onde colocar essa linha de comando, em qual parte do código. Não é uma coisa assim simples de se fazer, é uma coisa bastante complexa. O sistema deve ser muito complexo, mas que de confiável a confiança fica a desejar. Outro detalhe nessas eleições também fica aí a questão da urna para ser... Eu particularmente não confio nas urnas eletrônicas, torno isso público porque é um direito meu. Eu tenho o direito de expor o meu pensamento. Não confio nas urnas eletrônicas. Não sou eu quem vou lá e quebrar uma urna, porque não há o que se fazer, eu tenho que ir lá e votar. O que eu vou fazer é tomar todos os cuidados necessários que estão ao meu alcance para garantir que o meu voto seja efetivado. Primeiro, vou garantir na tela, ao digitar o número do meu candidato, que a foto que aparece ali realmente seja do meu candidato. Segundo, eu quero escutar o barulhinho do confirma. Meu voto confirmado, eu pego o meu comprovante e vou embora. É lógico, às 17 horas, horário da divulgação, no horário de encerramento das eleições, eu vou estar na minha sessão aguardando a impressão do resultado daquela sessão, porque eu vou fotografar ou eu vou pegar um dos resultados, que eu tenho esse direito também, eu vou pegar para mim. Bom, mas fica aí meu alerta para vocês também fazerem o mesmo. Prestem muita atenção na hora de votar. Não se esqueçam de confirmar. Qualquer divergência, qualquer probleminha que você detectar na hora de votar, não saia de trás da urna, da cabine eleitoral ali. Convide alguém, ou melhor, chame alguém que esteja esperando lá de fora da sessão para servir de testemunha. Peça ao presidente da mesa da sessão ali, a um dos mesários ou ao presidente da sessão, que faça um boletim de ocorrência. Certifique-se de que ele vai fazer, e você tem que ter um comprovante, o número de protocolo desse boletim. Ele é obrigado a registrar essa ocorrência. Ele é obrigado também a substituir a urna com problema. E também fica aqui então esse meu alerta para amanhã, porque as pesquisas mostram uma divergência muito grande entre uma e outra. Tudo está correndo no cenário de 2014, quando da reeleição da Dona Dilma. Está acontecendo a mesma coisa no cenário atual, levando-se a crer que alguma coisa está sendo feita por baixo dos panos. E estranhamente também, né, eu falava agora há pouco ainda em direito de expressão de voto, de expressão de pensamento. Tenho direito de expressar o meu pensamento. E a dona Rosa Weber me dá esse respaldo, só que ela fala de forma diferente, né? A dona Rosa Weber diz que você tem o direito de se expressar, sim. O único requisito para você expressar o teu sentimento é não ser alérgico à tornozeleira eletrônica. Mas tudo bem. A gente fica aí. Quero desejar um dia de eleição muito tranquilo para todos. Que todos votem conscientes. A missão que o presidente
O novo presidente terá, como eu disse no início, é uma missão bastante complicada, não impossível, mas é bastante complicado. Então, voto consciente, um bom domingo a todos e até a próxima.